Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse conteúdo no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Antes de refletirmos juntos sobre o tema de hoje, vamos fazendo uma pequena elevação espiritual, deixando já reservado aquele recipiente com água para ser fluidificada, fortalecida no decorrer de nossa conversa. Então convido a todos a, nesse instante, a fecharmos os nossos olhos e a juntos tranquilizarmos o nosso corpo, a nossa mente e coração, para que possamos entrar em sintonia fraterna com toda a espiritualidade que nos envolve, que nos protege, incluindo o nosso amigo anjo de guarda, esse irmão de todas as horas. Com ele, vamos nos elevando até Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe, rogando que a sua luz, que o seu amparo esteja sobre nós. E com a nossa mãezinha querida, nos elevamos até Jesus, o nosso amigo, o nosso mestre, agradecendo as bênçãos que ele derrama sobre nós. E com ele chegamos até Deus, nosso Pai, onde temos absoluta certeza que o nosso Criador nos envolve com todo o seu amor e misericordiosidade em mais esse instante e em todos os momentos de nossa vida. E que a paz dele esteja em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Lá em Mateus, no versículo 22 até 36, nós vamos ali através do testemunho do apóstolo, descobrindo mais acerca do Sermão do Monte, esse discurso épico, único e marcante de Jesus para toda a humanidade. E parte desse discurso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, onde Jesus fala o maior mandamento. Para aqueles que não se recordam, já abordamos esse maior mandamento aqui no nosso canal. Mas basicamente ele se resume em dois mandamentos que estão profundamente ligados um ao outro. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Pois bem, por que, afinal de contas, esses dois mandamentos estão de forma intrínseca ligados uns aos outros? Porque amar a Deus significa amar toda a sua criação. Como Deus não é uma figura que se materializa, que tampouco se personifica em nossa vista, perante os nossos olhos, o que nós devemos amar? Toda a sua criação. Todo lugar, todo ser que tem ali justamente o dedo do Criador. E é por isso que a segunda parte desse mandamento corresponde à primeira, porque o próximo também é a criação divina. Mas como amar o próximo? Aí vem o final, que contempla esse arco. Como amamos nós mesmos. Então amar o próximo, como nós nos amamos, porque ao amar o próximo, nós amamos a Deus. É uma espécie até de uma trindade cristã, espírita, universal. Deus, próximo e nós. Nós sabemos também de antemão que nós não podemos amar ao próximo sem saber o que é amar. E que nós descobrimos o amor, muitas vezes, pelo que sentimos por nós mesmos. Não apenas por aqueles que nos são queridos e amados, como os nossos familiares mais próximos, mas principalmente pelo que sentimos em relação a nós mesmos. Então, sob esse olhar acerca do maior mandamento, nos vem a ideia de que ele é um ciclo. Eu só consigo amar a Deus amando o próximo, e só amo o próximo me amando. Não é possível amar ao próximo sem se amar. Logo, existe uma distância entre amar a Deus. Tudo, enfim, começa em nos amando. E eu quis dar essa volta
não de forma aleatória, mas sim de forma objetiva, porque o tema de hoje é o melindre. E o melindre nada mais é do que um sintoma de que o nosso ego está em um formato, está em um tamanho maior do que ele deveria ser. Afinal de contas, o que é o melindre? O melindre é quando nós colocamos justamente o nosso amor próprio em um nível exagerado, inflamando cada vez mais o egocentrismo, o nosso egoísmo e, por consequência, o nosso orgulho. Ele se manifesta nas mais diversas situações e lugares. Não há um cenário específico, porque ele vem de dentro para fora. Ele se esboça nas reações que ou manifestamos pelas nossas atitudes ou pelos nossos sentimentos e pensamentos. O melindre nada mais é do que a manifestação de uma inferioridade ou de uma necessidade que sentimos em não sermos criticados ou repreendidos. Uma situação típica que ocorre na manifestação do melindre é quando nós temos a nossa atenção chamada para uma crítica. Olha, você não fez certo isso. Olha, você pode fazer melhor aquilo. Olha, não faça tal coisa de tal maneira, faça de outra. Ou simplesmente quando nós somos demandados a fazer tal coisa que, segundo a nossa curta visão, o nosso sentimento inferiorizado, nós somos subjugados. Nós somos, de certa forma, ofendidos. Basta alguém, por exemplo, chegar em nós e falar: olha, você pode varrer aquela parte da calçada ou aquele local que ele está sujo? Olha, você pode limpar determinada coisa? E aí no nosso subconsciente, limpeza é uma base da classe trabalhadora, ou seja, é o mais básico. E nós, com a nossa capacidade talvez intelectual ou espiritual avançada, nós vamos nos sujeitar a limpar tal coisa e aí já nos sentimos feridos, nos sentimos ofendidos. Alguém, um estudante de direito, por exemplo, que mesmo antes de obter a graduação, não for chamado de doutor ou doutora, também se sente inferiorizado. Então esses são exemplos básicos acerca do melindre. Nós, imagina, fazemos tudo correto, fazemos tudo certo, como aquele ou aquela tem autoridade para nos chamar a atenção, nos corrigir. Quem ele pensa, quem ela pensa que é para fazer isso? Pois bem, o nosso ego está em jogo. Ele se assemelha nessas situações a uma bexiga muito frágil, cujo qualquer vento leva longe ou qualquer agulha já estoura. Ele não pode ser tocado de nenhuma maneira. E este, acredite se quiser, é um sinal da nossa inferioridade. Porque quando nós não estamos certos da nossa capacidade, do nosso grau de aprendizado, nós não toleramos as críticas. Nós não suportamos ser referenciados direta ou indiretamente. É como se diz por aí que qualquer carapuça nos serve. Às vezes a pessoa não está pensando em nós, tampouco falando, comentando de nós, mas nós vestimos aquele rótulo, nós vestimos aquela carapuça, como se todos ao nosso redor sempre falassem de nós. Como se nós fôssemos o assunto do momento, estivéssemos realmente na boca, na mente de todo mundo. Ah, tal pessoa falou que a outra tá feia, tá falando de mim. Ah, tal pessoa falou que a outra não trabalha direito, tá falando de mim. E assim nós ficamos numa mania de perseguição, onde na grandiosíssima maioria das vezes os comentários estão muito longe
Os comentários em nada se referem a nós. Os comentários passaram a quilômetros de distância, mas ainda assim, nós atraímos para nós. Poxa, mas por que este é um sinal de inferioridade? Porque essa preocupação constante pelo que falam, pelas críticas, é um vazio que se demonstra dentro do nosso coração. Quando nós estamos certos do caminho a seguir, as críticas que nos são direcionadas, elas inicialmente são filtradas. Nós classificamos aquilo que de fato é construtivo e descartamos aquilo que não é. Mas, acima de tudo, nós procuramos ter respeito acerca da pessoa que nos dirigiu aquela palavra. Do contrário, quando o nosso sentimento está abastecido, preenchido com o mais profundo melindre, a primeira coisa que nós sentimos, o primeiro impacto, é como se estivéssemos sendo ofendidos, mais inferiorizados do que nós mesmos estamos nos colocando. E aí fica muito difícil qualquer filtro. Fica muito difícil selecionar aquilo que é construtivo daquilo que não é, e fica mais difícil ainda, convenhamos, aprender com qualquer lição que o outro queira sinceramente nos passar. O melindre, então, ele nos coloca numa bolha invisível, uma bolha que nos inibe de aprender, uma bolha que nos faz nos manter com o sentimento inferiorizado que estamos semeando em nosso coração. Fica difícil, então, evoluir, e com isso nós nos auto-sabotamos. É muito fácil quem preserva esse melindre, esse tipo de sentimento dentro de si, achar que nunca caminha, que a vida está empacada, que não vai para frente. E daí vem cada vez mais a falta de autoconfiança e, por consequência, uma depressão profunda, um sentimento de vazio cada vez maior, de que o mundo não olha para nós, de que Deus não nos ampara, de que o Pai maior favorece a todos menos a mim, de que nós somos justamente os rejeitados. Jesus disse também em Mateus 13,16: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se Jesus disse isso, mas se o nosso melindre diz o contrário, alguém está errado nessa história. Quem será que está errado? Jesus ou o nosso orgulho? E o melindre, ele é muito interessante porque, por mais que o ambiente esteja favorável ao nosso crescimento, a harmonia e a nossa paz, ainda assim ele pode nos distanciar e fazer desmoronar os relacionamentos. E sim, estamos aqui falando de quando o melindre impacta a casa espírita ou qualquer outra religião. A questão é que em certas religiões, como o catolicismo, por exemplo, já há uma hierarquia pré-definida. Então, quando o Papa fala algo, a tendência, obviamente, é que os demais sigam aqueles mandamentos e assim por diante. Já na casa espírita, no espiritismo em geral, a hierarquia pregada é de que Jesus é o norte, daí vem a espiritualidade maior e assim por diante. Então, na casa espírita, tipicamente, há um dirigente, seja geral ou dos trabalhos. E é muito comum de que isso faça com que o melindre se aflore. De que quando uma pessoa nos dá uma determinada tarefa, seja ele dirigente ou até mesmo seja um parceiro voluntário, nós nos sintamos ofendidos. Principalmente quando nós temos chamado a nossa atenção por algum motivo.
Mas como aquela pessoa falou isso de mim? Eu estou aqui a serviço de Jesus, eu sou voluntário. E aí é muito fácil com que na casa espírita se estabeleça um desequilíbrio, que pode inclusive resultar na saída daquele voluntário melindroso, em desestabilizar o trabalho. Em hipótese alguma, o recomendado é que o voluntário se afaste, mas que, acima de tudo, ele possa refletir. Refletir, inicialmente, se aquele trabalho que ele está desempenhando visa realmente atender a quem? É para atender o seu ego, o seu interesse pessoal, ou é para atender Jesus? Porque se nós não possuímos interesse, se nós estamos ali realmente desinteressados, nada do que nos é dirigido nos ofende, nos inferioriza, nos rebaixa, porque nós estamos ali certos de que estamos servindo Jesus. Agora, o contrário também é verdadeiro. Nós podemos sim estar lidando com uma pessoa que em cada atitude, que em cada palavra, demonstra estar atendendo primeiro o seu interesse pessoal acima do serviço ao Mestre Jesus. E aí o que fazer? Bom, a espiritualidade nos aconselha nesse sentido. No Livro dos Espíritos, questão 841, é colocado que justamente ao presenciar uma situação ou uma série de acontecimentos que indicam que o próximo está se desviando da seara, do caminho do amor, que nós podemos sim alertá-los, mas sempre com amor. Sempre buscando alertar, conversar, comunicar como nós gostaríamos de ser alertados. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que vale refletir, vale revisitar, que é sobre empatia. E é justamente sobre isso que está falando aqui essa questão do Livro dos Espíritos. Então, logo, não é justamente para expormos aquela pessoa, aquela situação em público, fazermos uma série de alegorias, fazermos um verdadeiro carnaval acerca do que está acontecendo, e tampouco partir justamente para a pessoa. Falar, por exemplo, de que tal pessoa não sabe trabalhar, de que tal pessoa não presta, de que tal pessoa é isso ou tal pessoa é aquilo. Nós não gostaríamos que os outros se dirigissem assim para conosco. E se nós formos retornar às atitudes de Jesus, veremos que ele sempre, primeiro, buscou tratar as pessoas visando o melhor que elas possuíam. E segundo, Jesus sempre buscou apontar e usar de ensinamento a atitude e não o autor da atitude. Basta relembrar sobre o tratamento que ele deu à mulher adúltera, em que ele diz: vá e não peques mais. A aparição que ele fez a Saulo e Paulo, Jesus sabia do potencial para o bem que Paulo teria, e ele, ao aparecer em Damasco, não ficou justamente evidenciando o que Saulo havia feito. O mesmo também vale para quando Jesus foi visitar Zaqueu, o coletor de impostos. Jesus não estava ali interessado no papel, no rótulo que Zaqueu tinha de traidor do povo judeu, mas sim justamente no seu sentimento de conversão. Então vejamos, Jesus sempre ia para o lado da atitude, do ato e não da pessoa. E esse é um sinal que nós sempre temos que nos atentar. Observar o ato e não a pessoa, quando nós temos justamente esse cenário de que alguém não está agindo realmente conforme os mandamentos de Jesus. Mas antes disso, é refletir sobre os nossos atos. Nós estamos agindo com desinteresse no trabalho a que nos propomos a fazer? Ou
Estamos ali apenas para atender o nosso orgulho. E o melindre, como dissemos, ele se manifesta nas reações. Então, mais uma vez, vale a pena chamar a atenção para a auto-observação. Estarmos atentos aos nossos atos, a como reagimos, ao nosso sentimento. Se nós somos melindrados ou não, a resposta também vem de dentro para fora. Se ninguém pode se referir a nós, mesmo que da forma mais construtiva possível, o problema não está na pessoa, na situação, mas está em nós mesmos. E se o problema está em nós mesmos, a solução também está. Que nós possamos despertar esta solução para que sejamos pessoas cada vez mais equilibradas, humildes e, por consequência, melhores servidores do Cristo. Então, nesse instante, vamos servir. Convido a todos mais uma vez para fecharmos os olhos e para que juntos possamos unir os nossos pensamentos em vibração. Vibrar é desejar ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. Então vamos mentalizar o nosso planeta Terra sendo envolto, abraçado mais uma vez pelas melhores energias, pela luz de Jesus, para que toque profundamente os corações daqueles que choram, em virtude de guerras, conflitos, catástrofes. Vibramos pelo nosso país, o Brasil, para que esta terra seja a futura pátria do Evangelho. Vibramos pelos nossos irmãos que estão nas ruas, entregues à solidão, para que a nossa energia vos toque os corações. Vibramos pelos doentes do corpo e da alma, por aqueles afastados, isolados de seus familiares e pessoas queridas. Vibramos pelos encarcerados, por aqueles que ainda se aprisionam por correntes de ódio, de rancor, de vaidade. Vibramos em especial pelo nosso lar, pela nossa casa, que possamos conviver com Jesus em nosso lar, sempre rogando que o Mestre ilumine os ambientes e os corações das pessoas que convivem conosco. Vibramos pelo CEF, por esta casa bendita que sempre abre as suas portas para nos receber, pelas demais religiões. Vibramos por aquela pessoa em especial que sabemos mais necessitar dessas boas energias. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, que consigamos preservar em nós a vontade, o ímpeto e a perseverança em sermos cada vez melhores. E neste momento nós vamos para o passe, mentalizando que Jesus está sob nós com as suas mãos impostas sobre nossas cabeças, para que neste momento Ele derrame sobre o nosso corpo toda a sua energia, o seu magnetismo, os seus fluidos mais salutares. Que essas energias possam tocar todo o nosso corpo físico, revigorando a nossa estrutura mais densa, e que nós possamos abrir o nosso coração, permitindo também que Jesus toque os nossos sentimentos, que Jesus toque a nossa alma, que Jesus revigore a nossa consciência. Agora, rogamos a Jesus que também deposite as suas energias sobre o recipiente com água que preparamos, para que os seus fluidos possam reenergizar as moléculas deste líquido, fluidificando a água, fortalecendo todas as suas substâncias, para que ao ingerir, possamos igualmente nos sentir fortalecidos e renovados.
Assim, voltamos os nossos pensamentos a Jesus para agradecer por este momento de reunião em seu nome, rogando que o Cristo esteja em nossos corações e caminhos por hoje e sempre. E assim, elevamos o nosso pensamento, rogando graças a Deus. Mais uma vez, agradeço pela sua audiência, pela sua atenção. Não esquece de dar aquele like, aquela curtida, para que fortaleça o nosso trabalho, fortaleça esse vídeo, para que esta plataforma siga recomendando ele a mais pessoas. Ainda não é inscrita? Saneie essa expiação agora mesmo, se inscreva em nosso canal. Eu vou me despedindo por aqui, rogando sempre que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Um grande abraço, tchau!